Hoje nós vamos abordar um tema muito polêmico que divide as opiniões dentre as mais diversas denominações cristãs. A mulher pode ser pastora? Quem me conhece sabe que eu tenho a opinião formada sobre este assunto. Porém, eu não irei colocar as minhas impressões pessoais. Deixarei tão somente que a Bíblia responda. Recentemente, eu recebi um estudo sobre este tema e achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. Fica comigo que eu vou te contar. Eu sou o pastor Gilberto Esteves e hoje você saberá a resposta a esta pergunta. Mas antes, se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, curta este vídeo e deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e apresente para outras pessoas. Então vamos lá. Um tema amplamente debatido nas igrejas e comunidades cristãs é a questão de se as mulheres podem ou não exercer o cargo pastoral. Este assunto, quando analisado à luz das Escrituras, traz uma clareza sobre o papel da mulher na liderança cristã. Vamos entender o que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto, focando nas passagens chaves e no contexto bíblico. Vamos começar pela ordem de Deus na criação. A estrutura da autoridade entre homem e mulher foi estabelecida desde o início na criação. Em Gênesis, Deus criou Adão primeiro, e Eva foi formada para ser sua auxiliadora. Existe um sentido profundo desta palavra no original, que eu não vou me deter nisso agora. Esse padrão divino não foi por acaso ou uma escolha cultural, mas parte da ordem criada por Deus, com o homem sendo chamado a liderar e a mulher a auxiliar. Quando o pecado entrou no mundo, essa estrutura ficou distorcida, mas não foi anulada. Mesmo após a queda, a Bíblia mostra que o homem se manteve como responsável para liderar espiritualmente a sua casa e, por extensão, a congregação, a igreja do Senhor. Durante o ministério de Jesus, vemos uma escolha clara de 12 apóstolos, todos homens. Jesus tinha muitas mulheres ao redor, como Maria, Marta, Maria Madalena, que foram extremamente fiéis e serviram de forma significativa. No entanto, irmãos, nenhuma delas foi chamada para ser apóstola, para exercer uma liderança pastoral. O próprio Jesus, que poderia ter rompido com qualquer tradição humana, escolheu seguir o padrão divino estabelecido no início. O apóstolo Paulo, por sua vez, em suas cartas, oferece instruções claras sobre o papel da mulher na igreja. Uma das passagens mais esclarecedoras está em 1 Timóteo 2, de 11 a 15, onde Paulo estabelece o seguinte: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso, diz a palavra do Senhor. Esta passagem esclarece duas coisas. Primeiro, a mulher não deve exercer autoridade espiritual sobre os homens na congregação, na igreja. E segundo, o fundamento desta regra está na ordem da criação, quando Deus criou o homem primeiro e depois a mulher. Paulo não baseia esta instrução, irmãos, em uma questão cultural, mas em um princípio teológico fundamental na criação. Paulo reforça essa ideia em outras passagens, como em Tito 1, 5 a 9, onde ele lista uma qualificação para um bispo ou pastor, especificando que o líder da igreja deve ser marido de uma só mulher, o que implica claramente liderança masculina. Embora a função de liderança pastoral seja reservada aos homens, isso não diminui a importância do papel da mulher no reino de Deus de maneira alguma. Ao longo das Escrituras vemos exemplos de mulheres
que serviram a Deus de maneira poderosa, irmãos. Débora, por exemplo, foi juíza em Israel, uma líder em tempos de crise. Priscila, junto com seu marido Áquila, desempenharam um papel fundamental, significativo no ensino e no discipulado na igreja. Está lá em Atos 18, 26. Contudo, é importante notar que mesmo essas mulheres em sua influência e serviço não tomaram papel para si de liderança espiritual ou autoridade pastoral sobre uma congregação de homens. Seu papel foi complementar e vital, mas sempre respeitando a ordem estabelecida por Deus. Débora foi uma profetisa e juíza em Israel, esposa de Lapidote. Liderou o povo contra os cananeus, trazendo paz a Israel. Priscila, esposa de Áquila, junto com o seu marido, ela trabalhou ao lado do apóstolo Paulo, ajudando a fortalecer a igreja primitiva e instruindo Apolo. Foi cooperadora de Paulo. Diante dessas verdades bíblicas, é importante que as igrejas hoje, irmãos, sigam o padrão estabelecido na palavra de Deus. A liderança pastoral, conforme as Escrituras, é uma responsabilidade que Deus confiou aos homens. Isso não desvaloriza o trabalho ou a importância das mulheres no ministério, de maneira alguma, mas reconhece o papel diferenciado que cada um tem no corpo de Cristo. A mulher pode e deve servir em muitas áreas, como no ensino de outras mulheres, no discipulado, na evangelização e em outras funções da igreja. Mas o pastoreio, que envolve a autoridade espiritual sobre toda a congregação, é reservado tão somente aos homens. Portanto, irmãos, a resposta à pergunta inicial sobre se a mulher pode ser pastora ou não, a Bíblia é clara ao estabelecer que o cargo de pastor é destinado aos homens, conforme o padrão divino de liderança desde a criação e as instruções dadas por Paulo. Embora as mulheres desempenhem papéis fundamentais no ministério cristão, a autoridade pastoral é uma função reservada ao homem, segundo o plano e a ordem de Deus desde o início da criação. O pastoreio é uma responsabilidade séria e pesada, e Deus, em sua sabedoria, escolheu o homem para liderar espiritualmente a sua igreja. As mulheres têm um papel essencial, queridos, mas diferenciado dentro da comunidade de fé. Ao seguirmos esse padrão bíblico, honramos a ordem de Deus e promovemos a saúde e o crescimento da igreja. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver interesse de se aprofundar neste e outros assuntos, vou disponibilizar o link da minha pesquisa aqui embaixo e recomendo que você acesse para a sua maior edificação. Por ora, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa. Amém e amém.